Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, Ele é Jesus, Santo, Santo, Ele é. Oh, Ele é o único, Ele é o primeiro, Jesus. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Oh, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Declare com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá pra sua glória, com Ele morar. Ele vem, não há tristeza, não há mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Senhor, o teu nome é poderoso, Ele é grande para trazer transformação em nossas vidas. Senhor, para mudar todo o cenário, toda a história que temos vivido, para abrir os nossos olhos e nos mostrar o real propósito de nós estarmos aqui. A razão de nós estarmos aqui não é a minha vida, não é o Rafael, não é aquilo que queremos, que projetamos, mas é aquilo que o teu reino, que o teu nome, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e projetou para nós. Não queremos estar, Senhor, fora do propósito do Senhor, mas queremos lutar e perseverar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, fácil é fazer a nossa vontade, fácil é fazer aquilo que queremos. Senhor, difícil é cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, mas para isso nós clamamos pelo poder que é no nome de Jesus, clamamos pelo auxílio do Teu Espírito. Ah, Senhor, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu
venceu, Senhor, tomou as chaves da mão do inferno, de Satanás, para nos trazer vida e restauração. Por isso clamamos pelo nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém? Amém. Só existe transformação através de uma revelação que há em Jesus. Amém? Só existe transformação pelo nome de Jesus. E nós cremos isso quando nós passamos por dificuldades, nós passamos assim pela falta de entendimento, lutamos e não conseguimos romper em áreas das nossas vidas. E nós nos deparamos assim com o velho homem, nos deparamos assim com a alma lutando contra o espírito e o espírito militando contra a carne, e nós começamos a nos frustrar porque nós vemos que não há razão em muitas coisas que temos feito, não há razão em nós estarmos lutando e muitas vezes nos deparamos com o fracasso das nossas ações. E nessa semana o Senhor me trouxe uma revelação da palavra dele, aonde só há transformação por meio da revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Não há revelação que seja de nós mesmos. Não há entendimento que venha do homem. Não há mudança que venha da minha própria vontade. A revelação, a mudança, a transformação, a verdadeira transformação está na revelação que nos é dada pelo nome de Jesus. E a palavra nos fala lá em Mateus 16. Mateus 16. No versículo 13 em diante, chegando Jesus a uma região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e há outros que falam que é Jeremias. E Jesus respondeu: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês falam que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Eu digo você é Pedro. Você está sobre uma pedra, você está edificado sobre uma pedra, e edificarei a minha igreja sobre você. As portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amém? Jesus entregou a chave e trouxe uma revelação, uma revelação, um entendimento sobre a vida de Pedro naquele momento. E você observa que durante um tempo da caminhada, Jesus já vinha falando que ele era, Jesus já falava quem ele era. Jesus, o Filho de Deus, eu vim cumprir a promessa, o propósito. Mas naquele momento, você vê que Jesus assim ouviu a identidade de quem ele era, quem ele realmente era, através da vida de Pedro. E naquele momento ele perguntou: o que eles estão falando de mim? O que as pessoas falam que eu sou? O que os seus amigos falam de mim? O que as pessoas estão pensando que eu sou? Uns falam que eu sou um mestre, uns falam que eu sou profeta, outros falam que eu sou Elias. Mas e você? O que você conhece de mim? O que você tem entendimento de mim? O que até hoje eu trouxe entendimento na sua vida para você saber quem eu sou? O que eu tenho sido para você? É essa palavra hoje que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Quem eu sou na sua vida? E o que o Senhor ministrou no meu coração é que nós queremos muita mudança, queremos ser transformados. Quantas vezes ajoelhamos diante do Senhor ou durante o dia nós falamos com o Senhor: ah, Senhor, faz o meu coração como o teu. Eu quero ser como o Senhor, eu quero que o meu coração mude. Às vezes eu estou tão explosivo, eu estou tão carnal, eu estou com tão pouco entendimento do que o Senhor tem para mim. As dificuldades que eu tenho vivido têm me tirado do meu eixo. Eu tenho às vezes assim representado uma pessoa que eu sei que a tua palavra diz que eu não posso ser, mas eu não estou conseguindo mudar.
Eu não estou conseguindo ser transformado. Existem tantas coisas em mim que me confrontam e dizem que eu estou vivendo um velho homem. A minha velha natureza tem renascido, tem ressurgido dia após dia e ela tem jogado na minha cara que eu não sou filho de Deus, porque eu não tenho apresentado frutos como Jesus disse que eu deveria apresentar. O que está acontecendo comigo, Jesus? E o Senhor vira para você hoje e pergunta, né? As pessoas têm uma resposta, as pessoas têm uma identidade de quem eu sou, mas você, o que eu tenho sido para você? Quem eu sou para você? E essa identidade de quem é Jesus na nossa vida, ela nos traz uma revelação. E eu queria falar isso com você, meu irmão. Não há transformação sem uma revelação vinda do céu. Nós queremos ser transformados, mas nós precisamos ter revelação. E essa revelação, esse entendimento, esse deixar o velho homem, ela vem através do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala que quando Jesus ouviu aquele testemunho, aquela declaração ali de Pedro, ele falou: "Ah, tu és Pedro. Tu és Pedro." Foi a primeira vez que Jesus reconheceu Simão como Pedro, que ele identificou ele como rocha, como fundamento e que ele declarou que ele era Pedro, era pedra. Sobre ele iria edificar um propósito, uma restauração. Então a primeira coisa que nós vemos aí, identificação. Amém? A revelação de quem é Jesus na minha vida. O Espírito Santo traz essa revelação, traz esse entendimento e a partir daí os meus olhos espirituais eles são abertos e eu começo a entender quem é Jesus na minha vida. Eu começo a entender que o propósito pelo qual eu caminho até hoje não é aquele que tem me levado ao propósito que Jesus tem para mim. Talvez aonde eu tenho caminhado, aonde eu tenho trilhado, tem me levado a caminhos diferentes daquele que o coração do Senhor quer para a minha vida, para a minha família. E é essa falta de entendimento, essa falta de revelação que tem me levado a me frustrar na minha caminhada, porque eu tenho percorrido por um lado e eu sinto que o Senhor quer que eu caminhe por outro. Eu tenho caminhado por um lado e eu sinto que o Senhor quer que eu dê a meia volta, que eu converta os meus caminhos, que eu mude. E isso, meu irmão, não vem sem revelação. E essa revelação não vem sem o Espírito Santo de Deus trazer entendimento. Só o Espírito Santo de Deus que pode trazer entendimento e pode trazer luz a toda essa escuridão que você tem vivido. Só Ele pode te fazer você entender, porque ninguém muda ninguém com palavras. Nós não mudamos ninguém com discurso. Não há como você convencer uma pessoa do seu pecado e da forma como ela vive. E triste é o homem que acha que pode ser mudado por ele mesmo. Se você está tentando mudar e você está vendo que não está havendo mudança, deixa eu te falar, não está havendo transformação. Talvez você está tentando adaptar, está tentando passar por adaptações. Você está tentando, falar um pouco mais baixo. Você está tentando se portar um pouco diferente. Você está tentando, se enquadrar com aquele local, com a forma que você tem vivido nessa geração, nesse tempo, dentro da sua casa. Mas não há uma transformação genuína. E você sente falta de ter uma transformação verdadeira. Você sente falta de ser quem você é. Mas esse novo ser, não ser o velho homem. Ser aquele que Jesus quer para você. E você quer viver livre, sem correntes, sem amarras, sem dogmas, sem paradigmas, sem você estar ali preso à religião. Você quer ser livre, mas você quer também agradar o coração de Deus. E não há transformação se isso não for revelado diretamente do coração de Deus para você. O véu não se abre, não se rompe. Não tem como você continuar caminhando, Quando Jesus identificou, você é Pedro, você é Simão, você não é mais Simão, você é Pedro, você é rocha, você é um fundamento pelo qual eu vou edificar a minha igreja e a partir daí você vai crescer. Então, a partir do momento que você recebe essa revelação do céu, você recebe o entendimento, você vê que há o quê? Identidade com aquilo que Jesus tem para você. Pedro, ele era rocha,
ele ia ser firmado, a igreja do Senhor ia começar a ser constituída sobre a vida dele, rocha. E a partir daí que ele identificou isso, que Jesus falou isso com ele, ia haver o quê? Crescimento. A partir daí eu vou edificar a sua vida, você vai crescer, você vai expandir, você vai frutificar. E as chaves do céu, né? As chaves, sinônimo de autoridade, vão ser dadas à igreja do Senhor. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Para você ter autoridade, para você ligar e desligar, para você saber a decisão certa e a decisão que não é certa, e você ter essa autoridade no céu, da terra, né? Primeiro você tem que ter essa revelação, essa identidade. Jesus tem que abrir os seus olhos, porque Ele não vai dar autoridade, Ele não vai dar o poder dele a uma pessoa que não sabe o que fazer com essa autoridade. Como que Jesus vai dar autoridade para Pedro se ele não tivesse entendimento do que fazer com essa autoridade? Ia ser uma catástrofe, ia ser um desastre, ia ser um desequilíbrio. Talvez o reino de Deus poderia até ficar comprometido se Jesus antecipasse em dar as chaves, em dar autoridade, em fazer Pedro ali crescer e frutificar, sem ele saber quem ele era. Então essa revelação, esse entendimento, essa transformação tem que vir na sua vida através de uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Keila, mas eu não estou conseguindo. Eu confesso que eu tenho vivido em adaptações frequentes. Eu tenho tentado me conter, eu tenho tentado mudar, eu tenho tentado não ser aquela pessoa que eu era, porque eu tenho visto na palavra de Deus que nós somos transformados de glória em glória. E é verdade, mas eu não estou conseguindo. E vez por outra eu me vejo num processo antigo. Vez por outra eu me pego, né, naquela mesma pessoa que eu era antes de entregar a minha vida para Jesus. E eu me pego pensando, eu me pego falando, eu me pego julgando, eu me pego criticando, eu me pego explodindo. E eu não queria ser assim. E isso tem entristecido meu coração. E eu tenho achado que eu também tenho entristecido o coração de Deus. Deixa eu te falar, você tem que viver o processo. Não há transformação sem processo. Não há vida com Deus sem você entender que você tem que crescer. E é aos poucos, é um processo. Esse processo é como o ouro, né, que vai sendo refinado. É como a prata que vai sendo refinada. Lá em Salmos, deixa eu achar aqui a palavra, Salmo 66, versículo 10, a palavra fala: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, nos refinastes como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusestes um fardo. Deixa eu te falar, o refino dessa prata, o refino desse metal, né? Ele está descrevendo o quê? As intenções do meu coração. Quanto mais as intenções do meu coração mostram que eu preciso ser refinada, nós vamos ser colocados à prova. E nós vamos passando por situações, nós vamos passando por lutas, por questões que vão refinando esse metal. E o próprio Senhor nos fala aqui em Salmos que Ele nos coloca à prova. Para quê? Para você passar por esse processo, para você ser refinado, para você estar numa constante mudança, para você entender que você precisa buscar essa revelação que vem do alto. Você já pensou se quando nós entregássemos a nossa vida a Jesus e nós declarássemos: ah, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu entrego a minha vida a Ti, e nós convertêssemos o nosso caminho e nós fôssemos mudados de uma vez só, não existissem mais questões, não existissem mais nenhuma pendência, não existisse nada para ser trabalhado na minha vida, isso ia ser maravilhoso. Mas deixa eu te falar, isso é um processo. E não é da forma como você pensa que é. Por isso que talvez você tenha vivido e passado por situações, por provas, entrando em uma e passando pela outra, e você está sentindo que ainda tem algo que ser mudado, tem que ser refinado, tem que ser passado pelo fogo. Esse metal tem que ser purificado, e é de glória em glória, é de vitória em vitória. Lá em 2 Coríntios 3, eu deixei aqui na minha Bíblia marcado, 2 Coríntios 3, 13, a palavra fala:
14:18, na verdade. A palavra fala, na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que esse véu é removido. Amém? Somente em Cristo esse véu é removido. De fato, até o dia de hoje, o véu ainda está sobre os corações, mas preste atenção nessa palavra. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, uma glória cada vez maior. Amém? O Senhor, Ele é Espírito. Quando nós nos convertemos, esse véu é retirado da nossa face. E aí você pensa, Keila, então eu não sou convertida, porque ainda existem véus que estão sobre a minha face, que existem mentalidades ainda em mim que não mudaram. Tem coisas que eu ainda não consegui ser transformada. Tem coisas que eu vejo que eu preciso alcançar em Deus. O perdão. Eu preciso alcançar em Deus, Keila, deixar para trás uma mentalidade religiosa, onde eu tenho que cumprir somente, certos coisas que a religião me deu e não buscar ao Senhor em verdade. Keila, às vezes na criação eu fui criado de uma forma, aonde me foi colocado vários véus, Eu fui criado por um pai mau, eu fui criado por uma pessoa severa e eu não consigo assemelhar Deus como meu pai. Eu não tenho essa identidade de Deus como meu pai, porque quem é meu pai aqui na terra não cuidou de mim como deveria cuidar. Então eu preciso realmente mudar a minha mentalidade sobre quem Deus é na minha vida. E aí eu preciso me converter. E o que é a conversão? Conversão é você se render a um propósito que Deus tem para a sua vida. Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o véu que você precisa retirar hoje da sua face? Qual que é a mentalidade que você tem vivido com ela e remoído ela dentro de você? E isso tem te trazido desgraça sobre os seus dias, tem te tirado do propósito que Deus tem para a sua vida. A palavra do Senhor fala, que às vezes nós estamos caminhando com Cristo e permitindo que exista um véu tampando os nossos olhos. E se nós não clamarmos para que o Espírito Santo traga uma revelação e tire esse véu de sobre nós, nós vamos caminhar com uma mentalidade antiga e não vamos caminhar de glória em glória. É um processo. Amém? E esse processo, quem comanda ele é o Espírito Santo. Ele que vai mostrar o caráter de Deus em nós, ele que vai nos convencer. Por isso que não há transformação sem a revelação do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus viu que Pedro estava tendo uma revelação, Jesus falou: você não é mais Simão, você é Pedro. Agora você é Pedro. Você é rocha, sobre você vai ser edificada a minha igreja. Agora eu posso te dar a autoridade que meu Pai me deu, eu vou te entregar. Muitos querem pregar e falar sobre o nome de Jesus. Muitos querem orar e profetizar cura, ter visões, ganhar almas, consolar aqueles que choram, quer ter palavra certa na hora certa, quer ter autoridade sobre principados e potestades. Mas primeiro você tem que buscar essa identidade. Amém, irmãos? Essa revelação que Deus quer te dar. E Deus, Ele quer dar essa revelação ao você se converter a Ele. E talvez você ache que converter foi só aquele dia que você levantou a mão e declarou, porque a palavra do Senhor fala que é necessário todo aquele que crer em Jesus reconhecer Ele como Filho de Deus e reconhecer diante dos homens. Então talvez um dia você ouviu esse apelo, Alguém quer reconhecer Jesus? Alguém quer aceitar Jesus como só Ele é o seu único Salvador, aquele único que pode intermediar o Pai e Ele? Aí você falou: eu quero. Aí as pessoas falam: você se converteu ao cristianismo, agora você é um cristão.
que é o que a palavra diz. Agora você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você professa o nome dele e você pensa, pronto, eu estou convertido. Mas converter é você se render ao propósito de Deus. E talvez existem situações na sua vida que você ainda não converteu. Tem situações na sua vida que você se convenceu, mas você não converteu. Você está se adaptando à sua forma humana, porque é muito mais fácil você tentar se adaptar, se conter, do que você ser transformado, porque de dentro para fora há um preço a se pagar, há um preço de busca. Pedro, ele estava ali com Jesus, caminhando com ele, com intimidade, todo dia ouvindo a sua voz, ouvindo o que ele queria. Quantas vezes talvez Pedro queria dormir, mas Jesus chamava ele, ele levantava. Quantas vezes Pedro queria descansar, mas Jesus ia lá para falar um sermão e Pedro ficava lá ouvindo. Quantas vezes Pedro queria não trabalhar e Jesus dava tarefas para ele fazer. Converter é você se render ao propósito que Deus quer para você e não o propósito que você acha que você tem nessa terra. E isso vem através da revelação do Espírito Santo de Deus, vem através de intimidade. Amém, irmãos? Ser cristão é receber um entendimento de Deus, aquilo que Ele é para você. Antes você era cego, agora você entende. Por isso que muitas pessoas às vezes se pegam em tanta dificuldade na caminhada cristã. Um dia não pode fazer nada. Um dia eu não bebo, eu não danço, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não falo alto. No outro dia a casa cai. Eu requebro até o chão, né? E tanto estarã, e vai toda a vida, igual um furacão. E não é dessa forma. O Senhor te chamou para você ter uma revelação, não para você se adaptar e você ficar contido numa religião. Amém? Deixa eu te contar um testemunho. Eu sempre fui muito expansiva, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida e muito alegre, né? E muito extravagante. E quando eu comecei a entender o chamado que Deus tinha para a minha vida, quando o Senhor começou a falar no meu coração e pregar na minha vida, falar que Ele queria que eu pregasse, que eu falasse, que eu ministrasse, uma das coisas assim que me trouxe muita dificuldade foi que eu falava, Senhor, todas as pessoas que pregam, que levam a palavra de Deus e que ministram, são pessoas o quê? Sérias. São pessoas o quê? Dão testemunho, são padrão dos fiéis. Eu não sou, meu Deus, eu sou meio doida. Senhor, tem hora que eu não tenho juízo, eu falo umas coisas, tem hora que eu solto uma gargalhada que até eu depois fico com vergonha. O Rafael, só me cutuca lá, Keila. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu não posso levar a sua palavra, porque eu sou extravagante demais. E aí, nesse processo, eu comecei a tentar caminhar e eu comecei a me conter. Eu comecei a me calar, eu comecei a parar de rir alto, eu comecei a parar de falar bobeira, eu comecei a parar de ser quem eu era, porque eu queria ser aquilo que eu achava que Deus queria que eu fosse. E um desses processos, eu percebi que eu comecei a ficar triste. E aí eu percebi que as pessoas que estavam à minha volta, elas começaram a falar, você está calada? Você está estranha? Você está esquisita? E eu comecei a ficar triste. E um dia o Rafael falou comigo, falou, Keila, você está quieta? Você não é assim? Você está tão tristonha, eu não estou te entendendo. E eu comecei a orar, que eu não percebi isso. E eu comecei a orar, falei, Senhor, me dá a tua alegria novamente. Eu quero rir. Eu quero chorar de rir, eu quero dar gargalhada, eu quero ter aquela alegria que move dentro de mim e que me faz ser aquela pessoa que eu sempre fui. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou assim? E o Espírito Santo falou comigo claramente, minha filha, a sua alegria é o que me encanta. A sua alegria é o que identifica você a mim. A sua alegria é o que me faz falar através de você de uma forma tão natural. Seja alegre, eu quero que você seja assim. É desse jeito que eu te criei. Essa é a sua identidade. Fale de mim, fale do meu amor. Tenha temor, mas viva a alegria que eu tenho para você.
Ah, meu irmão, aí a casa caiu. Aí eu chutei o pau da barraca. E aí eu falei, se o Senhor me ama dessa forma, eu que não vou mais tentar ficar, né, parada, né? Porque tem gente que acha que ser crente é só deixar o cabelo crescer debaixo do sobaco, deixar o cabelo crescer, né? E ali ser um cristão. E não é, é de dentro para fora, é no seu coração, é naquilo que você vive. Amém? Jesus quer te usar da forma que você é, mas deixa Ele revelar a identidade que Ele tem para você. Amém? Você vai ser transformado de glória em glória. É através das lutas. O ouro, a prata vai sendo refinada. Mas não tente se colocar nos padrões de pessoas que talvez você acha que tem que ser. Tente ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Amém? Revele, deixa o Senhor revelar para você a palavra dele. Lá em Efésios 1, 9 e 10 a palavra fala: e ele nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu propósito. Ele estabeleceu em Cristo, ele fez convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso? Jesus, ele é o cabeça. Tudo converge nele. Nos tempos, tudo passa na plenitude dos tempos, em todas as épocas, em todos os momentos. Ele é o cabeça, tudo converge nele. A minha vida converge nele. Se ele não trouxer essa revelação que tudo é para ele, eu vou começar a viver uma vida pela metade. Um pouco eu deixo Deus falar comigo. Outra parte eu acho que é errado. Eu não concordo em ofertar na vida de nenhum irmão, eu não concordo talvez em dizimar, eu não concordo em orar alto, eu não concordo em orar em línguas. Então essa parte é uma parte que eu não quero a revelação de Deus, é o que eu entendo. Mas aquilo que eu preciso, né, nas minhas dificuldades, né, eu quero que o Senhor me faça uma pessoa mais adaptável, quem sabe uma pessoa que consegue, né, perdoar com mais facilidade. Eu quero que o Senhor trabalhe isso no meu coração. Isso eu quero a revelação do Espírito Santo. E não é dessa forma. Você não se entrega ao Senhor pela metade. Você não escolhe o que Ele vai mudar em você. Quando você se entrega ao Senhor, Ele muda você por completo e de acordo com o bom propósito dEle. Porque Ele nos revelou o ministério da sua graça. Amém? Tudo converge para o Senhor. Deixe Ele retirar o véu. Deixe Ele trazer essa revelação. Você vai ser transformado, é um processo. Olhe para aquilo que o Senhor já transformou e olhe aquilo que você tem colocado dificuldades em Ele mudar a sua vida. Né? Hoje eu estava pensando, né? Falei, Senhor, eu estou cansada. Falei com Jesus, eu estou cansada. Eu queria chegar em casa talvez e queria tomar um banho, deitar e dormir. Mas nós vamos ministrar a célula, nós vamos ministrar uma palavra. E na mesma hora veio no meu coração, sabe o quê? Me deu vontade de chorar. Falou, olha, às vezes você reclama que você vai lá e pede um copo d'água ao Rafael. E o Rafael olha para você com aquela cara, pega o copo d'água, mas você observa que ele não estava querendo pegar aquele copo d'água. Foi um pouco de má vontade, porque às vezes ele já estava deitado, ele já passou para lá e para cá, você já pediu uma coisa, duas, e ele olha para você com aquele copo d'água e pensa, ô mulher chata, vive me pedindo as coisas, não me deixa. Eu leio nos olhos dele, eu tenho leitura dos olhos dele. E às vezes o Senhor me lembrou disso. Isso não te incomoda tanto? E eu falei, Senhor. Aí ele falou, você imagine quando, né, eu estou pedindo para você levar uma palavra. E você fala, não, eu vou. Eu estou cansada, mas eu vou. Me ajuda. Eu estou cansada, mas eu vou. Eu falei, Senhor, não é com uma vontade. Não é com tristeza, não é com cansaço, é com alegria que eu vou levar a tua palavra hoje. Amém? Porque eu não estou fazendo favor. Eu não estou fazendo favor para Ele. Eu não estou fazendo favor para Deus. Às vezes a gente acha que nós estamos fazendo favor. Me abençoa, Senhor, porque eu estou levando a tua palavra, eu estou cumprindo o teu ID. Não é favor, é graça de Deus. É um privilégio, faça com alegria, deixa Ele transformar a sua vida nas pequenas coisas, até nos dias que você não está disposto, que você está cansado fisicamente, deixa Ele te usar para o bom propósito que Ele tem na sua vida.
Amém? Porque você não deve se apegar às coisas dessa terra. Tudo isso aqui é passageiro, é distração, mas deixa Ele mostrar o verdadeiro propósito que Ele tem para você, para sua casa, e seja transformado. O seu véu precisa ser retirado nessa noite, amém, meu irmão? E é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, essa obra vem através do Espírito. Senhor, nós clamamos para que o Teu Espírito traga entendimento, revelação. Ah, Senhor, nós precisamos ser revelados por Ti, queremos que o Senhor traga entendimento, abra os olhos do nosso entendimento. Senhor, temos dificuldades a ser vencidas, algumas delas nós não queremos abrir mão, algumas delas é tão gostoso você ter razão que nós queremos nos calar na nossa carne e viver na nossa razão. Senhor, mas não dá para servir a Deus pela metade. Não dá para servir a Deus só naquilo que queremos. Queremos ser transformados e refinados. E sabemos que as lutas, as dificuldades estão nos trazendo, Senhor, a oportunidade de nos render a Ti, de buscar mais ao Senhor, de nos achegar mais a Ti. Traga revelação, entendimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre cada dificuldade que você tem vivido, em nome de Jesus.